Graças e paz, galera, tudo bem? Estamos felizes em estar com você em mais um Praise e esperamos que vocês estejam bem aí onde vocês estejam. Nesse momento eu queria desafiar vocês inicialmente a estar compartilhando o link desse culto para os seus amigos, sendo evangélicos ou não, para que eles possam estar conosco, cultuando e louvando o nome do Senhor. Amém? Quero convidar essa noite você a ter um momento de reflexão nesse início de culto, crendo em tudo o que tem acontecido e como Deus tem estado conosco. Eu não sei como você está e tudo que você tem passado. E temos visto tanta coisa, a juventude ansiosa, a juventude incerta de tantas coisas que poderiam ter acontecido esse ano e não aconteceram. Todos nós temos vivenciado isso e tem sido tempos bem difíceis para cada um de nós. Mas o Senhor e Sua palavra, Ele nos traz uma palavra de conforto e de confiança para que continuemos no caminho dEle, firmes e fortes, crendo que o Senhor tem estado conosco em cada momento. Eu convido você a ir até a sua Bíblia, no celular ou na sua Bíblia física mesmo, e ir em Salmo, capítulo 20, versículos 7 e 8, que diz assim: Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos fortes. A palavra do Senhor, ela tem que ser o nosso norte. E nós temos que nos refugiar no Senhor nesse momento, principalmente nesse momento, quando temos vivido tantas coisas incertas. Temos visto aí os jovens se rendendo a coisas mundanas, a coisas que não vêm de Deus. E nos lembramos nesse momento que nós somos servos de Deus e que Ele está conosco e não nos dá fardo maior do que possamos suportar. Então que você possa meditar nessa palavra onde quer que você esteja e continue confiando no Senhor, porque a sua vida está nas mãos dEle e Ele jamais vai te desamparar ou jamais vai te abandonar. Nesse momento eu convido você, a sua casa, ou mesmo que você esteja sozinho, a orar e pedir ao Senhor que te dê sabedoria nesse momento, que continue te dando calma e confiança naquilo que Ele tem colocado no seu coração, em meio a tudo isso que temos vivido. E eu convido você a estar conosco em oração. Amém? Oremos. Paizinho querido e amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um Praise, Deus. Mesmo estando distante, Senhor, sabemos que as nossas casas, Deus, tem sido um lugar de encontro para adoração, para louvor, Senhor, para proclamação da Tua palavra, Senhor. Senhor, que Tu possas estar habitando em cada coração, em cada vida, Senhor, que tem assistido esse culto nesse momento, Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, porque mesmo diante das dificuldades, das ansiedades e das incertezas, Tu tens cuidado da Tua juventude, Senhor. Que possamos estar firmes e crendo que logo, logo tudo isso vai passar. E sairemos muito mais fortes e muito mais firmes de toda essa provação, Senhor. Desde já nós te agradecemos e te entregamos este culto maravilhoso, Deus, para a honra e glória do Teu nome. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que você nessa noite possa estar junto do Senhor, possa convidar Ele para estar na sua casa e que possa também estar adorando e glorificando o nome do Senhor. Com vocês o louvor Praise. Galera, graça e paz, é muito bom estarmos aqui em mais um Praise juntos, né, e juntas na presença do Senhor. E agora eu quero pedir para que você se desprenda de tudo que está aí ao seu redor, das redes sociais, dos seus amigos e foque agora no culto. Vamos adorar e louvar o nosso Deus juntos, amém? Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados.
galera, sejam bem-vindos a esse novo momento aqui. Tá? Evandro já tá rindo. Isso aqui já é um spoiler do que vai acontecer. Bem, pra quem não sabe, pra quem chegou há pouco tempo na igreja, antigamente no Praise a gente tinha uma coisinha chamada Praise Young News. Quem sabe aí dá um Jesus Uou. Então é o seguinte, as informações dos cultos, elas eram dadas através desse jornal. É um jornal de alta qualidade, vocês vão ver a qualidade. É negócio de primeiro mundo, entendeu? É negócio de primeiro mundo. Qual tá sendo hoje aqui, entendeu? Então é o seguinte, o Praise Young News, eles davam as notícias, a gente falava sobre assuntos da época, como a época da Copa do Mundo e outras coisas. Então assim, sem conversar muita coisa, a gente vai rever esses vídeos aí junto com vocês, e aí nós vamos fazer um breve comentário sobre cada ceninha aí. Então algumas vocês já vão dar risada daí, tá bom? Breve mesmo. E aí, solta o play aí. Bora. Mica, saudades. Eu tava magro, mano. Ó, isso aí é a construção do cenário, viu, galera? Tá construindo. Agonia da vigília. Acho que Ei, era os caras não vai. Oxê, nem eu lembrava ali. Nada. Henrique chega, Se soubesse que tava ali Henrique chega escorregando. Que agonia, né? Olha o Boa Henrique, noite. mano. Hoje, no Praise Young News, Ó, cabelo de Evan, velho. musical de Páscoa. Que será na Páscoa? Consumo 2015 em 2015. Peniel, encontro com Deus, ou Deus vai se encontrar com você? Primeira Praise Young do Qualidade ano. do no Praise noticiário Young. é. Furacão Chinerai, que ataca a costa leste de Recife. Ah, isso foi aqui em Piedade, velho. Isso foi em Piedade. Isso é verdade, essas imagens são reais, viu, galera? Veja a qualidade da reportagem. Esse extraordinário ali, né? Sai, mano. Isso foi em Piedade, pessoal. Aconteceu. Puxa o freio, puxa o Puxa o freio. freio, isso é a risadinha, puxa o freio de Evan. Ó a abertura. Essa abertura fez muito sucesso, velho. Ei, tu lembra de Chico? Ele só ficava na galeria, só por causa da algazarra. Era. O gaiato. Para você que curte música e veio a última edição do Sábado Sonoro, acontecerá novamente no dia 18 Sábado de abril, Sonoro, às boy. 19h30, na Igreja Metodista de Guararapes. Então fique ligado, para mais informações, a gente vai estar colocando o link da fanpage do Sábado Sonoro para você saber usar o mais Facebook informações e as pessoas que estarão participando conosco. Então fique ligado para as informações. Vai ser no grau. Grau, mano. A empolgação do nosso. musical de Páscoa O salário não tá 2015 na da conta, Igreja aí, tá. Metodista do Guararapes. Pagaram o Dia 5 repórter de aí. abril, às 19h30. Teremos bastidores. Não, o Henrique era o rei da pérola, né, velho? Coral. Teremos participações de vários teve um grupos meme aí desse- artísticos, desse tanto da coral igreja aí, quanto coral. também de fora. Então você não pode perder, dia 5 de abril, na Igreja Metodista de Guararapes, às 7 horas Entendeu? da Aquilo foi um noite. coral, viu? Né? Foi uma tentativa, mas... Eu soube até que vai dar de 10-0 no Rascal Musical, bicho, a galera vai tirar onda. Esse ano teremos Também, o Evan, eu gosto da Evan, que nada vem. mais é Ó a que alegria. o Congresso da Juventude Metodista. O consumo acontecerá do dia 4 ao dia 7 de setembro, em Aldeia, Pernambuco. Foi em 2014 isso aí. Acho que foi. Como é mudar em inglês? 2014 esse congresso. Foi muito bom lá em aldeia. Minha aldeia. Para mais informações, procure o SD do seu distrito. Ele terá muito mais informações a lhe dar e lhe informará tudo certinho. No dia 24, 25 e 26 de abril acontecerá o Peniel, Encontro com Deus. Ainda nós temos vários, A gente também mas dava para saber notícia mais de verdade, informações né? você pode Tava procurar a bem nossa organizado. querida irmã Célia. Participe, não deixe de Pegaram ir. o Com melhor certeza aí. será um momento muito marcante na sua vida. Então é que produção da... Olha, a qualidade. Olha aí. A equipe de efeitos visuais era top, Tem viu, que galera? Tem que mandar pra mim. Ei. também. Mano, miga, velho. Se você tiver, assista esse troço, velho. Deixa aí, Cara de deixa Evan, aí, velho. mano. Misericórdia. Velho. Desculpe nos transtornos, a equipe é transtorno. A equipe está em ritmo de férias. Calma.
A próxima notícia é sobre o primeiro Praise Young do ano, com o Mauro Henrique. Ah, foi com o Tivemos a Mauro, participação de pô. vários grupos aqui. É Mauro Henrique do ex-Oficina G3, viu, galera? E também o Mauro isso foi Henrique, massa. que é o vocalista da Oficina de 3, com seu projeto. Ele esteve aqui na Sucesso. igreja, junto com o Vamos Praise. dar agora uma sacada nas fotos desse dia, que foi muito marcante para a vida de cada um aí. A gente Esse vai dar dia uma foi olhada agonia, em como foi até- esse evento. Olha aí, velho. Foi massa, só lotado. Pouquinha gente. Tem uma galera massa. Ah, foi, velho, que na hora os caixas pararam, tá ligado? Na hora de começar o show, o evento, os caixas pararam. Mas rolou, foi muito bom, graças a Foi Deus. massa, foi massa. Tipo assim, a gente canta parecido. Fique ligado porque ainda teremos várias novidades esse ano. Siga nossa fanpage. Então, beijo, tipo agora, esquecemos de gravar o final do vídeo. Deu Aí, tá mesmo vendo? no- A gente esquecia. Esquecia de A gente finalizar esqueceu os de gravar, vídeos. velho. Ai meu Deus! Esquecemos de gravar o final do programa! Ei, Zoiada, mano. mas isso era da época que vocês faziam o imitose. Era, por isso que eles fizeram isso. Nossa, velho. Ah, velho, foi show, velho. Foi show rever isso aí, velho. Foi bom, tu vai voltar de novo. Desculpa aí, porque... Foi show, irmão, galera, Saudade, foi show. saudade, velho. E aí, nos próximos, em breve, teremos mais gente aí vendo isso aí, comentando também. Com e certeza, rindo com junto certeza. conosco, velho. Com certeza. Foi massa rever isso. Oiê! Gente, tô muito, mas muito feliz de estar aqui falando com vocês. É sério, faz muito tempo que eu não envio mensagem, faz muito tempo que eu não falo alguma coisa com a maioria de vocês e eu tô muito feliz com o convite de poder trazer algo da parte de Deus pra vocês. E, pra gente começar, eu não quero me estender muito, a gente vai dar uma lida lá em Ezequiel 47. Do versículo 1 ao versículo 9, que fala assim: Depois disso, ele me levou de volta à entrada do templo e vi água saindo por debaixo da soleira do templo, em direção ao oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e a água descia pelo lado sul do templo ao sul do altar. Então, ele me levou para fora pela passagem da porta norte, e me fez dar uma volta pela passagem de fora até a porta exterior, pela passagem da porta oriental, e vi água saindo pelo lado sul. O homem saiu para o oriente, levando na mão uma corda de medir. Ele mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do tornozelo. De novo mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que batiam na altura dos joelhos. Outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que batiam na altura da cintura. Ainda mediu mais 1000 côvados, e era um rio, que eu não podia atravessar, pois as águas tinham subido, tornado-se um rio que não se podia atravessar a não ser a nado. Ele me perguntou: Viste, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio. Quando voltei, vi um grande número de árvores de cada lado do rio. Então ele me disse: Estas águas saem para a região oriental, e descendo pela Arabá, entrarão no Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão doces. E por onde quer que o rio passe, haverá todo ser vivo que vive em enxames e muitíssimos peixes. Porque essas águas chegarão lá, para que as águas do mar se tornem doces. E por onde quer que este rio passe, tudo viverá. Se a gente for parar para analisar, primeira coisa, o que são 1000 côvados? Quando a gente vai medir aqui, porque o cara mediu aqui várias vezes essa distância, a gente não tem noção do que é. 1000 côvados seria mais ou menos o que pra gente é 1,5 km. Seria mais ou menos como se fosse sair da igreja pro Arcomix, vamos dizer assim. A gente pega ali descendo toda a Itacuruba até a Santa Elias e depois pegar a Santa Elias direto pro Arcomix. Seria mais ou menos essa distância, 1,5 km. É perto? Relativamente. Se você for de bike, tá ok. Agora, se você for a pé, você vai realmente se cansar. A questão é que é o seguinte: cada medida dessa que ele foi traçando, que ele foi medindo, é uma medida relativamente larga e que você se cansa. Você não chega em 5 minutos se você for caminhando. Você chega em 10, 15 minutos. Então é algo que leva um certo tempo. E se você parar pra pensar, a primeira vez que ele adentrou nas águas, a água estava nos tornozelos. Depois a água foi, depois de medir 1,5 km, a água foi para o joelho. Depois de mais 1,5 km, a água estava na cintura
E depois de mais 1,5 km, imagino eu que a água já estava aqui pelo pescoço, porque ele falou, a partir daqui eu só consigo atravessar se for a nado agora. Ou seja, ele não tinha mais onde colocar o pé dele se ele seguisse adiante a partir dessa medida. E eu imagino muito essa questão do rio como o Espírito Santo. A Bíblia sempre trata a presença do Espírito Santo como algo fluido, como o vento, como as águas, como algo que sempre está passeando ao nosso redor. E trazendo esse versículo para minha vida, porque primeiro, antes de chegar para vocês, foi todo um trabalhar de Deus durante essa semana na minha vida com relação a isso. Na verdade, é algo que ele já vem trabalhando com outros versículos na minha vida a respeito do que eu quero falar com vocês hoje. Vocês sabem que eu já não estou mais morando no Brasil, vai fazer 3 anos no final do ano. Eu me mudei para a Argentina em dezembro de 2017. E desde que eu cheguei aqui, teve uma mudança muito grande na minha vida. Por quê? Como vocês que são mais antigos bem me conhecem, vocês sabem que eu sempre estava muito atarefada com as coisas da igreja. Apesar de estar sempre estudando por conta da questão do vestibular, mas eu também estava sempre envolvida com tudo. Sal e luz, cantata e querigma e um monte de coisa. Então, essa sempre foi minha vida dentro da igreja. Uma vida de uma pessoa que sempre está trabalhando, uma pessoa que sempre está ativa e se envolvendo com tudo. Só que a questão é que, por mais que eu trabalhasse em muitos ministérios na igreja, porque eu passei por diversos, inclusive pelo Praise, eu sempre deixava algo faltando na minha vida, que era o meu relacionamento com Deus. E por mais que eu sempre oscilava muito, porque eu sempre ficava muito envolvida nas coisas, muito tarefada, e isso fazia com que meu dia não rendesse tanto e eu não tivesse aquele espaço bom, aproveitável, sabe, com Deus. Era sempre algo muito rápido, quando existia, e sempre passava como 10, 15 minutos do meu dia e tchau. E acabou-se, eu só ia falar com Deus no outro dia. E o que acontece? Quando eu cheguei aqui, as coisas mudaram. Porque eu cheguei numa igreja nova, uma igreja em que ninguém me conhecia, uma igreja em que tinha maneira de trabalhar diferente da metodista daí. Então eu me vi como uma pessoa que simplesmente estava sentada no banco. E isso pra mim foi um choque gigante. Por quê? Eu estava acostumada a simplesmente manter meu relacionamento com Deus através do meu trabalho, através daquilo que eu podia fazer, através do meu serviço. É algo bom? O serviço é algo maravilhoso. Eu não estou aqui pra dizer pra vocês que mudem, deixem de trabalhar na igreja, deixem de servir, ou pra quem não tá servindo, fique no banco. Não estou aqui querendo falar nada disso. O que eu quero dizer é que antes da gente pensar em atuar dentro da igreja, antes da gente pensar em servir em alguma coisa, a gente tem que analisar se de fato o nosso relacionamento com Deus, ele tá firme numa base forte. O que acontece aqui? Depois que eu me mudei pra cá, e eu passei 1 ano tentando me estabelecer, tentando me achar novamente numa igreja, eu acabei que pelo fato de não ter espaço, mas de não ter a mesma interação com a igreja como eu tinha na metodista, eu me afastei de Deus por 2 ou 3 meses, mas eu não fazia meu devocional, jejum, então nem pensar. Nesse processo todo, eu entendia que eu estava no meio desse rio, mas ao mesmo tempo eu não conseguia avançar. Por quê? Minha vida toda sempre foi pautada na questão de servir. E o meu relacionamento com Deus, ele sempre foi muito negligenciado nesse meio tempo. E olha que eu tô na igreja desde pequena. Então a questão é que é o seguinte, eu entendi que se eu não tivesse o meu relacionamento firme em Deus, nada importaria do que eu fizesse depois, porque eu não teria uma base muito firme, eu não teria conhecimento da palavra, eu não saberia se de fato aquilo que eu estava fazendo era algo que Deus queria que eu fizesse. O tempo passou e eu comecei a entender e estabelecer realmente esse relacionamento com Deus, e hoje eu posso dizer pra vocês que eu me encontro com água no pescoço. É um avanço incrível, sabe? E é uma coisa que eu quero falar pra vocês, que é o seguinte, você tá com água no tornozelo, caminhe mais 1,5 km pra você ter água no joelho. Você tá com água no joelho, caminhe mais 1,5 km pra você ter água na cintura. Você tá com água na cintura, caminhe mais 1,5 km pra chegar com água no pescoço. Só que a questão é que o que Deus quer é que a gente cruze esse rio a nado. Esse é o objetivo. Esse é o ponto final. É a total entrega. É submergir realmente naquilo que é Deus, submergir de fato naquilo que Deus quer. E da mesma maneira como Deus tem trabalhado na minha vida durante toda essa semana, de deixar o meu medo para trás e realmente me jogar naquilo que Ele quer que eu faça, eu quero trazer isso para você. Não importa o tempo de igreja que você tem, realmente não importa se você nasceu num lar evangélico como eu nasci, se você
se converteu faz 3, 4 anos, se você já leu a Bíblia inteira, a questão é o seu relacionamento com Deus. Você tem passado tempo com Deus? Você tem de fato caminhado esses côvados todos os dias da sua vida e querendo realmente submergir? É a pergunta que eu fiz pra mim ontem. Você vai realmente se contentar, Poliana, com essa água aqui no pescoço, ou você vai realmente querer cruzar esse rio a nado? E o que eu quero trazer pra vocês é que é o seguinte, a gente muitas vezes canta músicas dentro da igreja em que a gente realmente não vive. Eu tava me lembrando de uma ontem enquanto eu tava escrevendo isso daqui. Aquela leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. A gente canta isso. Só que a questão é que realmente a gente quer ir além. Realmente eu quero ir além. Ou eu tô usando a desculpa de que minha família toda é da igreja, eu tô usando a desculpa de que já fazem anos que eu tô na igreja e me acomodei. Eu acho que esse é o ponto certo. Você está acomodado. Eu estou acomodada. Independente do cargo que você tem hoje na igreja, essa é a sua realidade hoje, assim como essa é a minha realidade hoje. Por quê? Porque é do ser humano se acomodar. É do ser humano receber uma bênção pequenininha e achar que isso já é tudo e querer viver através dessa bênção pelo resto da vida. Mas o que eu quero trazer pra você hoje é que existe um rio para ser atravessado. Existe um relacionamento que precisa ser estabelecido entre você e Deus de maneira eficaz, de maneira contínua e de maneira bastante responsável e intencional. E eu acho que se você olhar para a vida de Jesus, mesmo ele sendo filho de Deus, ele sempre saía, se afastava, se retirava para poder ter esse momento com Deus. Quanto mais nós fomos adotados, por que a gente não tem essa vida com Deus? Por isso que hoje eu senti no meu coração de trazer isso que Deus tem trabalhado em mim para você também. Você líder, você membro da igreja, você que chegou na igreja faz 2, 3 anos, ou você que acabou de chegar na igreja, você vai se contentar com o nível de água que tá no seu corpo? Ou você vai querer caminhar 1000 côvados mais e procurar realmente submergir nesse rio? Não é fácil, eu garanto a vocês, não é fácil, porque a gente tem que deixar muito das nossas atitudes, muito do nosso caráter, da nossa personalidade para trás, porque tem coisas que você precisa mudar para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Mas a certeza que eu tenho é que somente através do relacionamento, do seu relacionamento com Deus, é que você vai ser de fato um filho que cumpre com aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Bem, é isso que eu queria trazer para vocês. E eu espero que de fato eu tenha tocado o coração de vocês, assim como tocou o meu também. E a gente se vê na próxima. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das
sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, guia-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, guia-me para que em tudo em ti confie, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Diga ao teu nome, ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. O que existe além do céu, tão alto para conquistar? Cheguei tão longe, então caí, mas o amor veio me encontrar. Meu coração batendo está, a vida achei. Quando me entreguei, me lançarei no Espírito. Eu toco o céu ao prostrar-me a ti. A liberdade que ganhei, preço nenhum pode pagar. Ganhei o mundo e me perdi, deixou o céu só pra me buscar. Meu coração batendo está, a vida achei. Quando me entreguei, me lançarei no Espírito. Eu toco o céu ao prostrar-me a ti. Aos teus pés eu de novo estou, tudo que sou, quebrantado eu me rendo, com teu
achei, quando me entreguei, me lançarei no Espírito. Eu toco os céus ao prostrar-me a ti. Graça e paz, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. E é motivo de muita alegria, realmente, perceber que mesmo em meio a todo esse cenário, a nossa juventude ela continua ativa. E a gente hoje tem essa ponte que nos liga até vocês. E eu fico muito feliz pela vida de cada um de vocês que estão ouvindo essa mensagem essa noite. Enquanto eu estava pensando sobre o que trazer essa noite, quando o Leleto falou comigo na segunda, eu comecei a conversar com Deus e perguntar para Ele o que é que, de tudo que Ele vem trabalhando em mim, eu poderia partilhar com vocês. E Ele me lembrou de uma cena de uma série que eu assisti há alguns meses. E eu não sei se vocês já passaram por isso. É um sonho que passa por um feitiço de tempo. Você, dentro do sonho, acontece uma cena, uma história, e no final dessa história, você sempre morre, depois você, dentro do sonho, acorda novamente, começa a viver aquele dia, e a história é sempre a mesma, nunca termina. A morte é o resultado dessa história. E quando você está dentro daquele sonho, pensando que, meu Deus, se eu tivesse feito alguma coisa de diferente para evitar esse cenário? Puf, morri de novo. Mas, graças a Deus, muitas vezes a gente acorda, graças a Deus porque é um sonho, e a gente acorda e percebe que aquilo foi só um susto. Só que a bem verdade que, semelhante a esse cenário do sonho, muitas das vezes assim está a nossa vida e nós estamos presos no e se? E se as circunstâncias mudassem? E se eu tivesse feito algo diferente? O desfecho da minha história poderia ter mudado? Hoje eu poderia estar em outro lugar? Como no sonho, nós ficamos cansados, desanimados, frustrados e a nossa exaustão nos leva a desistir. Mas quando a gente começa a pensar nas circunstâncias da nossa vida sobre a ótica de Jesus, a gente percebe que ele contradiz o nosso cansaço. E quando, mesmo em meio à nossa vontade de abrir mão de tudo, ele diz assim: eu não canso de você, eu não desisto de você. Comigo você tem um novo começo. E é sobre isso que eu queria falar essa noite. Deus não cansa dos nossos recomeços. E o primeiro livro que eu queria ler com vocês está em Isaías 43, no versículo 18 e 19, que diz assim: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O ermo é o que se diz sobre um lugar desabitado, solitário, vazio, onde não existe nada. E o que Deus trabalhou no meu coração me fez lembrar de fases da minha vida em que, de fato, eu precisei dar um recomeço muito brusco. É que aonde nós mais passamos dificuldades, nos lugares mais vazios, mais inseguros da nossa vida, onde a gente menos vê saída, é onde Deus deseja construir caminhos no deserto e rios em terra seca. Tudo isso desde que a gente obedeça a primeira ordem. Esqueçamos daquilo que se passou e lembremos de tudo aquilo que Deus está querendo fazer na nossa vida hoje. Uma coisa nova. Só que a gente é muito apegado àquilo que deu errado, né? A gente pensa assim: caramba, eu tentei, eu lutei, mas eu não consegui. Então eu paraliso e desisto. Só que Deus faz diferente. Ele diz: largue o peso do seu passado, largue a culpa do seu passado, largue a vergonha de não ter conseguido, venha comigo, porque eu vou fazer algo novo e algo muito melhor do que aquilo que você planejou. Só que em Jesus, os recomeços passam por reparos, porque para recomeçar,
a gente precisa abrir mão de muita coisa. A gente precisa reiniciar muitos sonhos. Na verdade, o significado de recomeço no dicionário é exatamente isso: retornar, reiniciar. E às vezes a gente precisa voltar lá atrás, retornar, para poder a gente conseguir seguir em frente. A gente precisa lidar com frustrações, a gente precisa encarar circunstâncias difíceis da nossa vida para que a gente esteja pronto para algo novo que Deus deseja fazer na nossa vida. E a gente precisa ser esticado mesmo, moído. A gente precisa ser quebrado para que Deus de fato construa um vaso novo em nós e através de nós. Lamentações, no capítulo 3, versículo 22 e 23, diz assim: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Isso quer dizer que a cada manhã, todos os dias, Deus nos dá uma nova chance. Então, diferente daquilo que a gente muitas vezes imagina, que um recomeço só pode existir após uma tragédia, após uma perda muito grande, após o luto por perder uma pessoa, por perder um emprego, por ter que parar uma faculdade, na verdade, Deus está dizendo que é o contrário. O recomeço que eu dou a você todos os dias quando você acorda, você tem a chance de fazer algo novo. Hoje, nós estamos aqui. A gente não pediu a Deus para recomeçar isso, mas Ele nos deu a nova chance de acertar nos erros que a gente cometeu ontem. E a gente aprender para que a gente consiga fazer sempre algo novo e dar o nosso melhor. Ele sempre está dando novas chances. Deus nunca se cansa de recomeçar conosco. E uma coisa que Deus não faz é trabalhar com o acaso. O acaso, na verdade, ele é o oposto de Deus. Billy Graham, que é um dos grandes evangelistas do nosso século, ele certa vez disse assim: Deus nunca dá segunda chance por acidente. E eu concordo com ele. Eu concordo porque eu confio nos atributos de Deus. E uma coisa que eu sei é que tudo aquilo que Deus faz tem um propósito. A sua palavra nos revela isso. Mas quando a gente pensa em segunda chance, a gente entende que, se preciso foi uma segunda chance, é porque um erro anteriormente foi cometido, certo? E a gente, enquanto ser humano, mesmo sendo tão imperfeito, a gente tem uma dificuldade generalizada de saber lidar com os erros, principalmente com os erros alheios. E uma história muito conhecida na Bíblia que me faz ter certeza disso é a história que João conta no seu capítulo 8. Quando ele ilustra os fariseus e os escribas trazendo a mulher adúltera que foi pega em flagrante. E eles chegam com essa mulher no templo enquanto Jesus estava ensinando. E eles já chegam incitando o ódio, a raiva nas pessoas para ver o que é que Jesus faria. E eles dizem: na lei, Moisés nos instruiu a apedrejá-la. Tu, pois, o que dizes? E eu imagino que naquela circunstância, a essa altura do campeonato, o clima já devia estar bem tenso. Todo mundo já deveria ter pego as suas pedras. Pedro, do jeito que é impossível, ele já deveria estar com a pedra apontada para tirar na cabeça daquela mulher. E Jesus, bem tranquilo, bem calmo, se abaixa, começa a escrever no chão. E enquanto eles estão lá, a multidão provocando, os escribas e fariseus perguntando o que é que Deus ia fazer, quando Deus julga necessário e o tempo apropriado para responder, ele levanta os olhos e diz: quem não tiver pecado nenhum, que atire a primeira pedra. E ao invés de serem movidas pelo arrependimento, ao invés de reconhecerem que o lugar daquelas pessoas era ao lado daquela mulher, todo mundo larga as suas pedras e sai. Todo mundo, menos Jesus. Porque, na verdade, ele era o único que poderia atirar aquela pedra. Mas ele decide não fazer isso. Ele diz o seguinte: filha, eu não te condeno, vá e não peques mais. Onde abundou o pecado, superabundou a graça naquele momento. Deus dá a chance àquela mulher de recomeçar. Ele dá a ela uma segunda chance. Só que a chance que Deus dá vem com instrução. Vá em paz, mas não peque mais. Abandone aquilo que você fez de errado. E tudo que Deus faz, que eu vejo o Senhor fazer na nova aliança, é sempre nos aproximar de Deus. No Antigo Testamento,
o Senhor fala assim para Moisés: tire as sandálias dos pés e entre para entrar nesse lugar porque ele é santo. Mas o Senhor não faz assim, Jesus não faz assim. Ele troca o vá por venha, ele nos aproxima dele, ele nos leva para mais perto de Deus, ele rasga o véu de verdade e ele permite que a gente tenha esse acesso a ele, nos aproximando, nos dando a chance todos os dias de que quanto mais perto estejamos dele, a gente mais consiga aprimorar o nosso caráter, mais forjar o nosso caráter e estar pertinho dele para que a gente possa consertar os nossos caminhos. Porque recomeços, eles são especialidades de Deus. O recomeço é a grande oportunidade que Deus dá ao ser humano de fazer o que é certo dessa vez. É a grande estratégia de misericórdia de um Deus que não cansa de nos surpreender. Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi nem de longe deixou de ser um pecador. A diferença é que Davi, quando cometia um pecado, ele se achegava a Deus com o coração contrito, arrependido de verdade. Se colocava, se prostrava diante dele, pedia perdão ao Senhor, o Senhor perdoava e ele não voltava mais a pecar naquilo. Ele aprendia a lição, ele abraçava a segunda chance. Isso quer dizer que ele não precisou de outras chances? Não, ele precisou sim de outras chances. Mas referente a outros pecados, porque quando a gente vive o arrependimento sincero, e que o Senhor nos perdoe, e a gente entende que nos foi liberado esse perdão, a gente abraça essa chance para dar o nosso melhor. Em vez de sermos negligentes, de deixarmos para lá, de empurrando com a barriga, a gente se torna pessoas diligentes, atenciosas, cuidadosas, a gente percebe o nosso caminho, a gente endireita os nossos passos para que a gente não mais decepcione o Senhor naquilo que a gente fez que machucou o seu coração. É realmente a causa de não sermos consumidos, como disse Lamentações. Deus é tão especialista em recomeços que a Bíblia está cercada de histórias de heróis na fé, que realmente só se tornaram esses heróis porque Deus os deu a chance de recomeçar. E a chance que Deus deu não mudou somente o cenário da vida deles naquele momento, mas mudou a história de toda a humanidade. Recentemente, a gente começou uma jornada de leitura bíblica com os jovens da nossa igreja. E logo no comecinho da história de Gênesis, a gente consegue se deparar com 2 grandes exemplos que eu queria destacar com vocês. E o primeiro exemplo me ensina que eu não devo temer a mudança. Você não deve ter medo da mudança. Após a corrupção do ser humano e Deus vê o que a terra tinha se transformado, Deus se arrepende de ter feito o homem. Isso é, pesou no coração de Deus ter criado alguém que ele criou com tanto amor e visto aquilo que ele tinha se tornado. E aí Deus decide que vai acabar com tudo, que vai destruir a terra. Porém, a palavra fala o seguinte: Noé achou graça diante do Senhor por seu caráter justo, íntegro e comunhão íntima. No capítulo 16, versículo 18, Gênesis diz o seguinte: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. E assim Noé fez tudo segundo o que Deus havia lhe ordenado. Esse não é o começo de uma aliança que havia começado ali. Na verdade, Deus está confirmando a aliança que já tinha com Noé. Deus viu graça no coração de Noé, porque Noé já caminhava com Deus. Deus sabia quem era Noé. Noé buscava o Senhor, ele buscava intimidade com Deus todos os dias. E por causa do coração daquele homem, justo, íntegro e que buscava o Senhor de todo o seu coração, o Senhor decidiu reiniciar a humanidade. Por conta daquele coração, Deus decidiu nos dar a chance de um recomeço. Esse ensinamento que Noé nos traz é exatamente de que tudo que Deus precisava, tudo que Deus precisa para que Ele faça a obra dele na nossa vida, na verdade não que Ele precisa, mas é porque Ele é muito educado, né? Então tudo que a gente precisa para viver aquilo que Deus deseja realizar na nossa vida é que a gente de fato tenha um coração
disposto a obedecer ao Senhor, seja que ordem for que ele tenha dado. Porque eu imagino que para aquelas pessoas na época que Noé estava construindo aquela arca, aquilo deveria ser uma loucura. Ver aquele homem pegando todas aquelas madeiras, construindo aquela arca enorme para colocar cada espécie que Deus havia ordenado que colocasse. Colocar a sua família, ele devia ter sido taxado de louco. Só que Noé, ele era tão convicto da intimidade que ele tinha com Deus, ele tinha tanta certeza de que a quem ele servia, que ele não temeu o que as vozes contrárias estavam dizendo. Ele não temeu a mudança que o Senhor iria lhe dar. Ele com certeza pode ter se sentido inseguro, ele não sabia como ia acontecer, mas ele decidiu confiar no Senhor. E em Deus existem coisas melhores adiante sempre do que qualquer outra coisa que nós deixemos para trás. Outra lição que eu aprendi em Gênesis, que nos ensina todos os dias, porque sempre que a gente abrir a palavra, o mesmo versículo pode falar com a gente de uma forma diferente. Mas essa semana eu fiquei ruminando na história de Abraão. O chamado de Abraão também lembra o padrão da criação. Ela tem uma aliança visível. Abraão estava estabilizado em Ur dos Caldeus, quando o Senhor chega para o chamar e diz assim: Abraão, sai da tua terra, sai de perto dos teus parentes e vai para a terra que eu ainda te mostrarei. Deus ainda não havia mostrado a terra. Então, vamos pensar a incerteza que poderia existir no coração dele. A insegurança que poderia tomar conta do coração dele. Só que Abraão tem uma vida de intimidade com Deus tão profunda que ele foi, inclusive, a gente tem ele como pai da fé, assim que a gente se refere a Abraão. Então imagina a intimidade, o nível de confiança que ele tinha com Deus, que ele decide obedecer, larga tudo e cumpre o chamado do Senhor para a vida dele. Só que o chamado de Abraão veio acompanhado de uma grande promessa. O Senhor diz que faria dele uma grande nação, que a partir dele, a partir dos seus descendentes, ele faria uma grande nação. Então é a grande bênção de fato que acompanha Abraão. E o que os construtores da Torre de Babel desejavam fazer com as suas próprias forças, Deus realiza na vida de Abraão. E Abraão prefigura a vinda de Cristo. Isso é, ele antecede a vinda de Cristo e faz parte da linhagem de Jesus Cristo. Não tenha medo da dificuldade. Muitas vezes a gente desacredita do amor de Deus, do cuidado de Deus conosco, quando a gente para observar o cenário à nossa volta. E aí a gente, pelo cansaço, pela vergonha, pela falta de ânimo de verdade, a gente acha que nós não somos merecedores de uma nova chance, que a gente não merece recomeçar, mas de fato a gente não merecia. É a bondade, é a graça do Senhor que nos cerca. É a vontade do Senhor de dar a nós uma graça imerecida e não nos punir com um castigo que nós merecíamos. As nossas virtudes se enfraquecem, a nossa raiva toma conta do nosso coração, a nossa fé esmorece, a nossa entrega não é mais tão genuína, mas é exatamente por essas razões que a mão de Deus está estendida sobre nós. Somente Ele para acalmar o tumulto do nosso coração palpitante. Nós não devemos temer as crises. O que a gente não pode é deixar de acreditar em Deus no meio da crise. A gente não precisa parar de chorar se aquela situação está nos causando tristeza. O que a gente não pode é paralisar por conta daquele cenário. A gente não pode deixar de acreditar que Deus de fato não perdeu o controle. E muitas vezes o que Deus espera de nós para dar um novo recomeço na nossa vida é que a gente recue, que a gente desacelere, que a gente recalcule a rota. Vocês, em algum momento da vida, vocês já devem ter ligado o GPS para poder pegar algum caminho para ir para um lugar que vocês não conheciam. E há momentos, seja por uma mudança no trânsito, ou porque uma placa que você antes era permitido que você entrasse, hoje não é mais, o GPS aparece assim, recalculando a rota. Ele precisa refazer aquele caminho, porque aquilo que ele tinha projetado agora já não serve mais. Muitas vezes o que Deus quer é exatamente que a gente faça isso, que a gente pare. A gente recalcula o caminho. Permita que o Senhor entre no nosso coração. Arrume a casa,
casa, para que então a gente possa avançar com as lições que a gente aprendeu nesse tempo, nesse período da nossa vida. Eu acredito que muitas fases na minha vida desnecessárias eu deixei de viver depois que eu aprendi essa lição. Lição que não se aprende, se repete. Os novos começos, eles são para que a gente carregue conosco todos os ensinamentos, toda a maturidade, todas as instruções do Senhor e obedeça a tudo aquilo que Ele nos disse quando a gente estava na fase anterior. É para isso que Deus nos permite recomeços. Os novos começos, eles são para que a gente revele para a próxima fase, para as próximas pessoas, aonde quer que o Senhor nos leve, tudo aquilo que Ele plantou no nosso coração. E eu carrego uma frase comigo há muitos anos que diz assim: Deus se responsabiliza pelos sonhos que Ele mesmo gera. Se você tem um projeto hoje que você gostaria de realizar e você acha que você não vai conseguir porque você já tentou várias vezes, eu gostaria de dizer para você essa noite que se você tem a certeza de que quem instruiu você para que você realizasse esse algo na sua vida foi o Senhor, que você vá, que você aceite esse desafio. Porque não haverá um só dia, de todos os dias que você tenha que lutar consigo mesmo para poder vencer esse desafio, para fazer esse projeto dar certo, que o Senhor não estará com você. Ele estará com você em todos eles, em cada fase, em cada processo. Mas a gente precisa ser corajoso. Se você tem uma planta ou um jardim em casa, você sabe que não há muito o que se possa fazer para acelerar o crescimento de uma planta. Na verdade, se você erroneamente quiser regar ela 2 vezes, se você não preparar a terra com a terra necessária para aquela planta, se você não colocar na iluminação adequada, porque tem plantas que precisam de mais sol, tem outras que precisam ficar na sombra, o que vai acontecer com essa planta é que ela vai começar a murchar, ela não vai receber os nutrientes necessários e ela pode morrer. Da mesma forma, um celular, ele só funciona se ele for conectado no carregador. Um carro só funciona se tiver combustível. Da mesma forma, é a nossa vida com Deus. Todos os dias a gente precisa de uma porção diária do cuidado de Deus, de uma porção diária de um novo recomeço, de uma nova chance para que a gente possa acordar e fazer as coisas diferentes. Ninguém viveria sem a bênção do recomeço. Se diante das nossas falhas, se diante do nosso arrependimento, se diante do nosso pesar pelos nossos erros, a gente não tivesse a chance de recomeçar, nós não estaríamos aqui. Porque se Deus precisou usar Noé para reiniciar tudo, o que a gente tem que pensar se por alguma razão um projeto nosso não deu certo, um sonho teve que ser paralisado, a gente não vai conseguir. Se Deus fez com que tudo isso acontecesse e a gente viu que foi muito bom e que deu muito certo e por isso nós estamos aqui, a gente precisa confiar, a gente precisa abraçar essa promessa de Deus, de que as misericórdias dele estarão conosco todas as manhãs, se renovando todas as manhãs, e a gente não desista no meio do caminho, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Jó 14, do 7 ao 9. Mesmo que a gente tenha sido cortado, mesmo que um sonho, um projeto nosso tenha sido cortado, mesmo que nesse momento a gente não dê conta nem de nós mesmos, nem das nossas emoções, nem do nosso coração, o Senhor diz que há esperança para nós e há o desejo ardente no coração de Deus de renovar a aliança que Ele tem conosco e de nos ajudar a recomeçar mais uma vez. E para recomeçar, tão importante quanto saber o que nos move é saber o que nos paralisa. O carro, ele precisa de um combustível para andar. Mas na falta do combustível, ele para. No nosso caso, a confiança em Deus é o nosso combustível, é o que nos move. Mas o medo é a ausência de confiança, então ela nos paralisa.
Analisando o passado e observando o presente, a gente sempre vai ter a convicção de que o futuro é incerto. A gente não tem como prever o dia de amanhã. Mas a gente precisa pensar que essa incerteza, essa insegurança, esse não poder dar um pulinho lá no futuro para ver como é que as coisas serão, nos colocam num lugar de dependência de Deus. E não existe lugar nenhum melhor para estarmos do que na dependência de Deus. Às vezes é difícil imaginar a presença de Deus nos cercando em tempos difíceis. É muito difícil perceber o cuidado de Deus, muitas vezes, num cenário como esse que nós estamos vivendo de pandemia, em que nesse momento, infelizmente, nós não podemos estar juntos fisicamente. Mas a graça de Deus é tão grande com as nossas vidas, o amor de Deus ele é tão profundo, que olha o que está acontecendo agora. Deus permite que através de tudo isso desse cenário que está acontecendo, esse instrumento que estamos usando hoje seja uma ponte que me ligue até vocês, que ligue o Senhor até vocês. E eu tenho certeza que essa palavra não vem de mim, ela vem do Senhor. É algo que Ele trabalhou no meu coração e eu estou partilhando com você porque trouxe vida para a minha vida. Trouxe esperança, trouxe alegria de que com Deus eu posso sim recomeçar. E o fato de não sabermos como Deus vai agir diante das circunstâncias mais difíceis da nossa vida não nos deve fazer pensar se Ele fará ou não. Muito pelo contrário, deve fazer com que a gente crie expectativas de que Deus nos surpreenderá com os caminhos que Ele escolheu para intervir em cada circunstância da nossa vida. E a última coisa que eu queria dizer para vocês é que no meio da incerteza, da insegurança, do cansaço, da dúvida de se conseguiremos realizar ou não, na dúvida de se temos chance ou não, a gente percebe em todas as oportunidades que Deus nos dá diariamente, que eu conversei com vocês, a gente não perca o nosso propósito. Eu ouvi uma referência que dizia mais ou menos assim: a nossa vida é como uma caixa de Lego. Olhando para ela, dá até um desespero, porque são muitas peças. E quando a gente olha para uma caixa de Lego, a gente não consegue ver peça nenhuma se encaixando para formar uma coisa de fato legal, que vai dar certo. Mas quando viramos essa caixa, aí é que parece que vai ser impossível mesmo. E o que é que Deus nos pede? Calma, senta, junta as peças e a gente vai começar a ver junto o que é que combina com o que é que tem que estar onde, e começa a sinalizar para que a gente vá podendo montar o brinquedo, montar o jogo. Para brincar de Lego a gente precisa ter paciência, ser persistente para ir até o final da brincadeira. A gente precisa machucar um pouco os dedos para soltar uma peça que não se encaixou bem com a outra. E a gente precisa dedicar o nosso tempo. Na nossa vida é da mesma forma. Então eu queria dizer para você que se a sua caixa de Lego se esparramou no chão, se a sua vida você sente que é isso que está acontecendo agora, que ela está toda esparramada no chão, se você não vê esperança por um trabalho que você está esperando, por um emprego que você perdeu, se você não vê esperança por um sonho que você deseja, uma viagem que você tinha planejado fazer durante a pandemia, ou porque você não tem dinheiro hoje para poder pagar uma conta e está faltando, que você olhe para todas as situações, que você tenha calma, que você peça a Deus que realinhe o seu coração, para que Ele possa instruir você e você possa ouvir o que Ele está dizendo. Porque há esperança sim para a sua situação. O Senhor é Deus de recomeços, é Deus de surpresas. É Deus que em circunstância nenhuma pega Ele de surpresa. A pandemia não pegou o Senhor de surpresa, Ele já sabia que isso ia acontecer. Por que a gente tem que estar passando por ela? Porque tantas pessoas estão morrendo? Porque tantos de nós temos perdido entes queridos? Eu não sei, essa resposta eu realmente não tenho. Mas o que me faz acreditar e não desanimar é que Deus diz para mim que permaneceria conosco e que eu não deveria desanimar. Nós não podemos desanimar. Nós não podemos deixar de crer que amanhã haverá um novo dia. Amanhã tem novidade de vida para você. Amanhã tem um telefonema que pode te surpreender. Amanhã tem uma ajuda que pode vir de um lugar que você menos esperava. Deus vai amanhecer para você.
O que Ele não vai é deixar você sozinho, é deixar você na mão. E você precisa se agarrar a essa promessa dele. Porque pode parecer desperdício de tempo, mas nunca é, porque o amanhã é para os esperançosos, não para os pesarosos. É uma expectativa no futuro que Deus tem para nós. É túmulo vazio e manjedoura cheia. Então nunca devemos esquecer que no romper do dia, Jesus virá. Que Ele é o melhor recomeço da nossa vida. O propósito de Deus de ter enviado Jesus para nós foi para que nos reconciliássemos com Ele, para que a gente pudesse renovar a nossa aliança com Ele, para que a gente pudesse ter um novo acesso ao coração do Pai. Jesus é o melhor recomeço. Ele é a nossa garantia de que com Ele nós podemos recomeçar. E Deus é tão bom, tão misericordioso, que quando Ele olhou para a humanidade há tantos anos atrás, Ele olhou para o coração de Noé e viu uma esperança. Por isso nós estamos aqui. Quando o mundo esperava ansiosamente pela vinda do Messias prometido, chegou o tempo e o Senhor enviou o seu Filho Jesus, que só veio com uma missão: testificar o amor do Pai por nós e nos dar livre acesso a Ele. Então, se tão grande amor nos cerca, se tão grande verdade nós podemos carregar em nós, porque se Deus não se cansa dos nossos recomeços, por que nós desistimos de recomeçar? E por isso, eu gostaria de orar por você essa noite. Se você está se sentindo desanimado, perdido, se você acha que a sua situação não tem esperança, se você quer ter esperança, tem vontade de recomeçar e não sabe como, Deus tem novidade para você. Algo novo vai surgir para você. Essa mensagem que eu li no começo de Isaías 43, quando Deus fala que abriria caminhos no deserto e rios no ermo, chegou para mim e me marcou há um pouco mais de um ano atrás, através de uma pessoa que eu amo demais. Eu estava esperando uma resposta de Deus naquela tarde. E ela, minha líder Fabiana, ligou para mim e fez assim: filha, eu tenho uma palavra de Deus para liberar para você. Eu estava conversando com Deus, Ele pediu que eu ligasse para você e dissesse que por você Ele abrirá caminhos no deserto, que por você Ele colocará rios em terras secas. Aquilo mexeu demais comigo. E naquele momento eu estava precisando recomeçar algumas áreas da minha vida. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo quanto que valeu a pena recomeçar com Deus tudo aquilo que Ele estava me propondo fazer. Por isso eu sei que há esperança para você. Por isso que eu sei que vai amanhecer para você. E que quando amanhecer, as misericórdias do Senhor se renovarão sobre a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada pelo Teu amor. Pelo cuidado com o qual o Senhor cerca a nossa vida dia após dia. Obrigada, Senhor, porque mesmo nas circunstâncias mais improváveis, Senhor, o Senhor continua nos cercando com o Teu amor, com o Teu cuidado, com a Tua provisão. Pai, nesse momento, eu oro ao Senhor para que todas as vidas, Deus, que estão Te ouvindo agora, elas possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo, Pai. E o Senhor possa trazer à memória delas, Senhor, palavras de esperança, de alegria, de renovo e promessas que desde Abraão, ó Deus, estão aqui conosco hoje. Eu te peço, Senhor, que o Senhor renove no coração delas a aliança, ó Deus, que elas têm contigo, o compromisso que um dia firmaram contigo. Ó Deus, e que pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua soberania, ó Deus, pelas Tuas misericórdias, que não cansam, ó Deus, de nos acompanhar todos os dias, o Senhor reaqueça o coração de cada um deles e delas, Senhor, na certeza de que não importa a circunstância que estejam enfrentando hoje, não importa o tamanho do projeto que elas tiveram que abrir mão hoje, no tempo certo, na hora certa, o Senhor irá amanhecer para elas. O Senhor permitirá que algo muito melhor do que aquilo que tiveram que deixar para trás aconteça, Senhor. Então, Paizinho, no nome de Jesus,
não permite que nós nos esqueçamos das tuas palavras. Se o Senhor não se cansa de nos dar novas chances todos os dias, que a gente abra os nossos olhos e fite os nossos olhos ao teu, Pai, e a gente consiga ver que em ti nós podemos recomeçar todos os dias, que em ti, ó Deus, há algo muito melhor sendo preparado para nós e que no tempo certo irá surgir. Algo novo irá surgir. Rios em terras secas, Senhor. O Senhor fará jorrar rios de água-vida sobre a vida de cada um de nós. E onde não existia nada, absolutamente nada, o Senhor construirá algo indescritível que jamais, jamais, pela nossa própria força, nós poderíamos construir. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pelo teu cuidado conosco. Obrigada, Deus, pela juventude da nossa igreja, Pai. Obrigada, Deus, por todos os corações que estão dispostos a continuar te servindo, Senhor, e a levar, ó Deus, essa palavra para a vida de cada um que está em casa hoje assistindo. Obrigada, Pai, porque o Senhor todos os dias nos cerca com segurança. O Senhor todos os dias anula os nossos medos e nos diz que nós podemos em Ti confiar e que contigo nós alcançaremos cada uma das Tuas promessas. Em nome de Jesus, Pai, obrigada por tudo. Amém. Queremos agradecer a vocês que participaram conosco essa noite do culto de mais um Praise Online. Agradecer pela palavra abençoada através da filha do Senhor, Amanda. Pelos louvores também, muito massa. Nos fez lembrar algumas conferências nossas que já deu saudades. E agradecer a Deus por você passar esse tempo conosco essa noite. De ministração, Espírito Santo fluindo. Fiquem ligados e se inscrevam no canal da nossa igreja. A gente vai estar postando tudo do Praise no canal da nossa igreja. Então é importante que você se inscreva, compartilhe esse link, abençoe outras pessoas também, como foi falado na abertura. Não deixe de se inscrever no canal da nossa igreja Metodista Guararapes. Vamos orar para encerrar o culto dessa noite e agradecer a Deus por tudo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por mais uma noite de encontro contigo, Senhor. Que o Senhor continue abençoando nossas vidas, que o Senhor continue nos usando, aquilo que o Senhor fez por nós, que o Senhor continue fazendo em nós e através de nós, Pai, para servirmos ao teu povo, Senhor Deus, que pessoas que necessitem possam ser abençoados por tudo aquilo que o Senhor derrama em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, obrigado pela tua visitação, pela tua habitação no nosso meio. Obrigado por esse projeto, que o Senhor continue abençoando nossas vidas, a juventude da nossa igreja, do nosso bairro, nos dando a cada dia mais firmamento na tua palavra. É isso que te pedimos, Senhor Deus. Abençoe desde já também os nossos líderes, nosso pastor, toda a juventude, toda a nossa igreja, Senhor Deus. É isso que te pedimos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês e até o próximo Praise Online.